Estamos de volta ao vivo aqui do Estúdio 1 da Rede Século XXI, recebendo o cardiologista Dr. Silvio Giopato. Nessa Semana da Mulher, a gente fala aí sobre saúde da mulher, beleza da mulher, né, autoestima da mulher. E se tem uma doença que atinge muitas mulheres, é a hipertensão, né? A popular pressão alta. E eu quero falar agora com você que está em casa aí me assistindo. Dá pra gente... Isso, ó, essa câmera aqui. Minha amiga, você sabia que os médicos estimam que 40% das mulheres com mais de 50 anos são hipertensas? Isso significa que as mulheres com mais de 50 anos, metade dessa população de mulher, tem esse problema de saúde. E você consegue prevenir, nós vamos daqui a pouquinho falar como você pode prevenir em casa de uma maneira eficiente, ressaltando a importância do check-up pelo menos uma vez por ano. Doutor, mas qual é considerada a pressão normal? Pressão normal? Muda de mulher para homem, né? Oi? Não. Não, é o mesmo, é padrão. É padrão, tanto para homem como para mulher, tá? Tá. O que nós admitimos como normal, pressões, nós médicos usamos o número centesimal, né? 130, 120 milímetros de mercúrio, que é a unidade. Diferente de nós leigos. Diferente que é do mundo leigo, que trata 12 por 8, 13 por 9, né? O que a gente aceita como normal, como ideal, pressões 13,9 por 8,9. 13,9 de máxima por 8,9 de mínima. É daí para baixo. 14 por 9 é hipertensão. E a partir daí, quanto mais alto, maior é o risco. Quanto maior esse valor e quanto mais tempo você ficar exposto a esses valores acima do aceitável, pior é o prognóstico, maior é a chance de desenvolver uma doença. O que nós preconizamos? 12 por 8. Essa é a pressão ideal. É aquela que diminui mortalidade. O paciente hipertenso, que você consegue trazer ele de volta para o 12 por 8, diminui mortalidade. Então, esse número é bem importante. A gente teve esse número assustador, né, doutor? 40% da população acima de 50 anos são hipertensas. Por isso, a gente entende que a questão da menopausa, né, acaba sendo um grande fator de risco. Exato. As mulheres têm uma proteção natural, que são os hormônios sexuais. Esses hormônios contribuem para o controle do colesterol e também para tornar os vasos sanguíneos mais maleáveis. Como os vasos são mais maleáveis, a pressão da mulher tende a ser mais dentro da normalidade, até a menopausa. A partir da menopausa, quando a mulher perde essa proteção dos hormônios sexuais, a progressão tanto da doença aterosclerótica como o aparecimento da hipertensão, ela se acelera pela perda dessa proteção dos hormônios sexuais. Por isso que as mulheres acima de 50 anos, o número de hipertensas cresce exponencialmente. Chegou uma perguntinha interessante pelas redes sociais. Eu quero agradecer a participação da Deise Romualdo. Tati, boa tarde. Estou assistindo o programa e eu prestei atenção que o médico falou sobre o AVC hemorrágico. Eu tenho uma grande amiga que teve um bebê no último dia 4 de fevereiro e no dia 10 ela sofreu um AVC hemorrágico. Desde então está em coma induzido. Ela nunca sofreu de pressão alta. O que pode ter causado esse AVC hemorrágico? Veja só. A hipertensão é uma das causas do AVC. Porém, algumas pessoas podem ter alguma má formação na circulação cerebral. Um aneurisma cerebral ou uma má formação arteriovenosa são anomalias no sistema circulatório. O mais comum é o aneurisma e esse aneurisma pode romper. Habitualmente, o mais comum é que ele rompa num pico de hipertensão, mas não necessariamente nessa situação. A ruptura do aneurisma, ela pode ocorrer mesmo fora de um pico de hipertensão. O mais comum é dentro de um pico de hipertensão. Mas ela tem de base, provavelmente, desde a sua amiga, ela tinha de base alguma má formação, alguma fragilidade no sistema circulatório cerebral que propiciou esse sangramento. E obrigada pela resposta, viu? E obrigada a participação da nossa telespectadora. Doutor, como prevenir a pressão alta, a hipertensão? Bom, a prevenção passa sempre pelas mudanças de hábitos de vida, né? Atividade física e alimentação saudável. Diminuir a ingesta de sódio. Nós temos uma ingesta de sódio muito alta. Então,
Um dos grandes vilões da hipertensão está em cima da nossa mesa, que é o saleiro. A gente deve retirar o saleiro da mesa. Nós devemos utilizar o sal no preparo dos alimentos e, evidentemente, aquela pessoa que tem a mão pesada no sal, diminuir a quantidade de sal no preparo dos alimentos. Isso já contribuiria demais. A atividade física, o cigarro, o álcool, são substâncias, por exemplo, Tati, se eu acabar de fumar e medir a minha pressão, ela vai estar mais alta nesse momento do que antes de eu ter fumado aquele cigarro. Portanto, então, os fumantes também estão no grupo sim, de risco. Sim, de altíssimo risco, altíssimo risco. Doutor, vieram muitas perguntas nas redes sociais em relação à cura. Quem tem hipertensão, tem a cura desse problema de saúde ou é um tratamento contínuo? Contínuo. Não tem cura. Lembra que eu falei que 5 a 10% das pessoas, dos hipertensos, têm uma causa identificável. Sim. O problema é esse. Trata-se aquele problema, cura-se a hipertensão. Isso corresponde a uma proporção muito pequena. A grande maioria é de causa essencial, ou seja, não tem uma causa específica, e o tratamento é pelo resto da vida. Porém, existem algumas situações, a obesidade, o paciente obeso, melhorando a obesidade, ele pode trazer a pressão dele ou para dentro da normalidade ou para próximo da normalidade, podendo não precisar de tomar remédio ou tomar muito menos medicamentos que ele tomava antes. Consegue controlar. Por isso, consegue controlar melhor. Por isso que a atividade física é fundamental, o controle do peso é fundamental e a alimentação. Essas são as 3 coisas baratas que a gente pode fazer, que você não tem que comprar na farmácia, basta disciplina. E as outras são os medicamentos. E não adianta, eu vou prolongar só um pouquinho essa resposta, não adianta você tomar o remédio hoje, durante uma semana, um mês, voltar no médico, a pressão está normal e parar. Porque não estou sentindo nada, a pressão está normal. Ela vai voltar e quando ela voltar pode ser pior. E não adianta, vai ter que tomar remédio por toda a vida. A dose, o número de medicamentos, dependendo da mudança dos hábitos, pode diminuir, mas parar completamente é pouco provável. Infelizmente, muita gente por conta própria faz isso. Isso é um perigo. E é um perigo, não façam. Obrigada, doutor Silvio, é sempre um prazer imenso recebê-lo. Até nossa próxima entrevista. Viu? Combinado. Obrigada pela gentileza da presença. Legal.